Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da semana, podcast de liderança, e hoje eu estou num dia muito especial, um dia querido aqui, porque hoje eu vou convidar um amigo lá dos Estados Unidos, um pastor, um apóstolo lá da Arizona. Ele é apóstolo há muitos anos e ele vai trabalhar um assunto muito importante sobre liderança. O apóstolo Ray Kirkland está aqui com a gente hoje para ensinar um pouco mais de liderança. Meu amigo, meu apóstolo, seja muito bem-vindo por estar aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Well, it's my pleasure to be here, Pastor Klaus. É um prazer estar aqui, Pastor Klaus. Eu estou muito feliz de estar com você. Thank you. You've been a gracious host and we enjoy Você foi um everything. maravilhoso anfitrião e foi muito bom estar com você. Muito obrigado. Thank you. Thank you. Pastor, nesses dias, agora nós falamos um pouco sobre liderança dos 7 montes. E muita gente acho que não conhece isso aqui no Brasil. Eu gostaria que você nos ensinasse um pouco sobre isso. Seven mountains are a As 7 very montanhas interesting são concept. um conceito muito interessante. They're not something that I came up with. Não é alguma coisa que eu inventei, They're something that has been developing over time é uma with coisa many que men foi of God. desenvolvido por vários tempos em várias pessoas de Deus. The seven mountains As 7 actually montanhas, na verdade, are about são 7 areas of 7 influence. áreas de influência Areas that we can Áreas- have influence in. que a gente pode ser influentes em. The first area would be family. A primeira área seria a família, The second area is religion. a segunda é a religião, The third area is business. a terceira é empresário, Then there is government. e aí o governo, Then there's education. educação, Then there's arts and entertainment. e aí arte e entretenimento, And then there's media. e aí mídias. Each of these areas are powerful areas of influence in all of our lives. Cada área dessas são áreas de poder e influência nas nossas vidas. If we want to change the culture that we're in, then we have to affect each of these areas. Se a gente quer mudar as culturas que a gente vive, a gente precisa afetar cada uma dessas montanhas. The church has been very good at affecting the church and families, but we've not done very well in some of the other areas. A igreja é muito boa em afetar a área da igreja e das famílias, mas a gente não é tão boa em afetar as outras montanhas, as outras áreas. An example that I use is something called the 1933 Homosexual Manifesto. Um exemplo que eu sempre uso é o manifesto que teve dos homossexuais em 1933. In that year, the homosexuals came together and came to an agreement to begin to try to influence the world with their ideas. Naquele ano, os homossexuais vieram juntos e criaram ideias para influenciar o mundo com as suas ideias. I'm sure they didn't understand all the biblical principles, but they did affect each of these 7 areas. Eu sei que eles provavelmente não entendiam todas as questões bíblicas, mas eles afetaram cada uma dessas áreas. So if you consider today, do homosexuals affect the family structures of the world? Então, se você considerar hoje, os homossexuais afetam as estruturas familiares do mundo, Are they affecting the religious thoughts of the os world? pensamentos religiosos do mundo, Are they affecting our governments? Do governments pay attention to them? o governo presta atenção neles. Do businesses pay attention to them? As empresas prestam atenção Does neles. arts and entertainment have much to do with this? A artes e entretenimentos têm muito a ver com isso. The media is promoting them. A mídia está promovendo eles. And in America today, the education is really beginning to promote this. E nos Estados Unidos hoje, a educação está realmente tendo um papel para promover isso. It's a disgrace that some of our schools have allowed children as young as 8 years old to begin a process of becoming transgendered without their parents' permission. As escolas hoje estão permitindo que as crianças, a partir de 8 anos, já façam uma transformação de sexo sem a permissão dos pais. So we can see that manifesto from 1933 has taken great influence in our world. Então a gente vê que aquele manifesto que teve em 1933 teve influência no nosso mundo. I'm not positive of the exact statistics today, but I believe there's only around 3 to 5% of people in the world that claim homosexuality. Eu não sei exatamente as porcentagens, mas eu acho que mais ou menos 3%? 3 to 5. 3 a 5% se declaram homossexuais.
But yet the media portrays it like they are everywhere. Mas a mídia mostra que eles estão em todos os lugares. And they have great influence. E eles têm muita influência. In the meantime, the church has done exactly the opposite. Enquanto isso, a igreja fez completamente o oposto. We have made ourselves afraid of the culture. A gente nos fez com medo da cultura. We have only locked ourselves in our church doors. A gente nos fechou nas portas da igreja. And we spend time with ourselves and with our families. E a gente passa tempo com nós mesmos, com as nossas famílias. But we have not done very well with government influence or business influence. Mas a gente não está indo muito bem na questão de influenciar o governo ou as empresas. We've had educational departments, but most of the time they're teaching secular education, not Christian education. A gente tem alguns departamentos de educação, mas a maioria do tempo eles não estão ensinando educação cristã, mas sim educação secular. It's just been recently that we began to have Christian films and movies begin to be produced. Começou recentemente a gente produzir filmes e séries cristãs. And we're still very, very weak in the media. The news stations propagate everything, but the Christians say very little. A gente não tem influenciado tanto a mídia. Jornais falam muito, mas não tanto sobre os cristãos. These 7 areas of influence we call the Essas 7 7 mountains. áreas de influência a gente chama de 7 montanhas. And they are such important areas that Elas não pastors são and áreas muito leaders need importantes to que os understand. pastores e os líderes precisam entender. Every area has an enemy. Cada área tem um inimigo. The enemy of the family O would be inimigo da família discouragement. é o desencorajamento. And the enemy of religion O would be inimigo da pride. religião seria o Orgulho. orgulho. Ask any church and we always Pergunta think para we're the qualquer best. igreja, a gente sempre pensa, a gente é o melhor. The enemy of the business would be greed. O inimigo das empresas seria a avareza. And corruption E would be the enemy corrupção of government. seria o inimigo do governo. People that are in government will fight against corruption. Pessoas do governo vão ter que lutar contra a There will corrupção. always be opportunity there Eles for them sempre to vão be ter a corrupt. oportunidade de ser corrupto. There will always be opportunity for Vai businessmen to sempre have ter greed. oportunidade de os empresários terem avareza. The enemy of education is humanism. O inimigo da educação é humanismo. Humanismo. And the enemy for arts and entertainment would be perversion. E o inimigo de artes e entretenimento seria a perversão. We see this throughout all the film industry A gente vê and isso em toda a indústria de filmes, the music industry. a indústria musical. There's so much perversion involved in the people Tem involved. tanta perversão envolvida com as pessoas que estão lá envolvidas na área. So, in a church, as we're training our musicians and working, we must warn them that there's a perversion that will attack them. Então, na igreja, quando a gente está treinando os nossos músicos, a gente precisa adverter eles que vai ter um ataque da perversão. um ataque sobre a perversão. Yes, and then in media, the E a enemy is mídia, fear. o inimigo é o medo. The first time we see this in the A Bible primeira vez que a gente vê isso na Bíblia is when Goliath is broadcasting to all of Israel his false thoughts about covenant. é quando Golias falou sobre toda Israel seus pensamentos. And so these are the enemies. We need to understand Esses são os these. inimigos que a gente precisa entender. Now, every one of us has a predominant area that God has gifted us with. Agora, cada um de nós tem áreas que Deus deu para nós que nós somos melhores nelas, Para governar. para governar. For example, Pastor Klaus and myself, we Por are exemplo, in eu e o the pastor mountain Klaus, of religion. a gente está na montanha da religião. But we also have a secondary mountain, family. Mas a gente também tem uma segunda montanha, a família. And it's possible to even have a third, perhaps, E in po- arts and entertainment. E é possível que a gente possa ter uma terceira, por Or exemplo, in em business. artes e entretenimento ou em empresas. Now, Jesus was adapted all 7 areas. Mas Jesus foi adaptado em todas as 7 áreas. But most of us are good at 2 or 3. Mas a maioria de nós é boa em 2 ou 3. And so, learning what God has gifted you with will help you enter your anointing. Então, aprender o que o Senhor deu a você vai te ajudar a ser ungido nessas áreas. I had a young man that was an amazing communicator, speaker. Eu tinha um jovem que andava comigo que ele era incrível em comunicação, em falar. I had him as an assistant pastor in my church. Eu coloquei ele como assistente de pastor na minha igreja. For some reason, he was unable to build community around him. He could not build his own church.
por alguma razão ele não conseguia criar uma comunidade em volta dele, uma igreja. So we had brought him to our church to work with me to discover the problem. Então a gente trouxe ele para minha igreja para a gente fazer um treinamento, para a gente descobrir qual que era o problema. In the process of him being with us, I discovered he really was very good at finances. E nesse processo, quando eles estavam comigo, eu descobri que ele era muito bom na área financeira. Come to find out, he had 2 degrees at college and universities for finances. A gente descobriu que ele tinha 2 graduações na área financeira, né? He had actually been one of the top bankers in America in one of the largest banks of America. Ele foi um dos top 2 banqueiros da América. And I realized his mountain was the business mountain. E eu percebi que a montanha dele era a montanha dos negócios. So he went back into banking. Então ele voltou para a área bancária. Once he was back into banking, he began to lead many people to E quando ele Jesus. voltou na área bancária, ele começou a liderar muitas pessoas de volta para Jesus. He began to teach churches and pastors how to funnel finances for the kingdom of God. Ele ensinou igrejas e pastores como usar as finanças para o reino de Deus. So when I put him on his right mountain, that was the correct pulpit for him to preach from. Então quando eu coloquei ele na montanha certa dele, ali era o púlpito certo para ele falar. So the kingdom of God is comprised of all of these 7 areas. Então o reino de Deus contém essas 7 montanhas. Somehow we think the kingdom of God is just the E church. de algum jeito a gente pensa que o reino de Deus é apenas a igreja. But the church is a very integral part of the kingdom of God. Mas a igreja é só apenas uma parte do reino de Deus. But there are several of these other areas, for example, the businessman. Mas tem outras muitas áreas, por exemplo, os homens de negócio. He was able to help many of our churches become financially stable. Ele ajudou muitas das nossas igrejas a ficarem financeiramente estáveis. He released information and revelation that we did not possess. Ele informou revelações e informações que a gente não tinha. So what is the position of the church? Então qual é o posicionamento da igreja? The church is where heaven is brought to earth. A igreja é quando o céu desce à terra. It's where God's revelation is brought down to earth. É quando Deus faz uma revelação dos céus para a terra. So as a businessman, he would come into the church and seek God. Então o homem empresário vem para a igreja e busca a Deus. And seek the direction of the Holy Spirit for transactions in the business mountain. E busca direções do Espírito Santo para transações na área de negócios. So once he received information or revelation from God, he took it back to the business mountain. Então quando ele recebe essas informações de Deus que ele estava buscando, ele leva de volta para a montanha financeira. This caused him to even prosper more. Isso faz ele prosperar ainda mais. This is the same idea in every area of influence. Isso é a mesma ideia que deve acontecer em cada montanha de influência. The government official comes into the church to receive revelation from Christ how to govern. Um oficial do governo vem para a igreja para receber revelação de Deus de como governar. Same with A musicians. mesma coisa com os We músicos. come to the church to receive revelation from God, Vem para a igreja para receber a revelação de Deus, inspiration from God inspiração de Deus, of what to minister into the kingdom. sobre o que ministrar no governo, no reino. Does that answering the question, Pastor Klaus? Isso Yes. responde a sua pergunta, Pastor Klaus? Yes, it's very interesting. Sim, é muito interessante. Agora, como que a gente pode se envolver mais nesses 7 montanhas? De que forma a igreja pode atuar maior? When I was a young pastor, I wish I would have understood these areas. Quando eu era um pastor mais novo, eu queria que eu tivesse entendido isso, I essas did not áreas. know how to handle the businessman Eu não sabia como lidar com os homens de or the government negócio, official ou os oficiais do governo, or education. ou na educação. But as I begin to see this, I can begin to just help them people in the church discover their destinies. Mas quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que eu posso ajudar as pessoas a entenderem quais são essas áreas de destino delas. I can recognize the giftings that they have. Eu posso reconhecer as habilidades que eles têm. And for one example is I can help them understand the enemy that they will face. E por um exemplo, eu posso ajudar a entender o inimigo que eles vão lutar contra. I can help them understand scriptures that will help them in their journey of life. Eu posso ajudar eles a entender as escrituras que vão ajudar eles naquela
área da vida. I think part of the church's responsibility is to help people discover their destinies. Uma das funções da igreja é ajudar as pessoas a descobrir o seu destino. And then empower them to enter into those areas. E depois empoderar a elas, incentivar para elas irem para essas áreas. This is what the Romans used to do. É isso que os romanos costumavam fazer. Do you want me to share about the Roman idea we spoke about? Yeah. Você quer que eu compartilhe sobre a ideia romana que a gente falou? Yes. The Romans were a very powerful people and they were conquering everyone. Os romanos eram pessoas muito poderosas, eles estavam conquistando todos. So I'm just going to make up an example. Então eu vou criar um exemplo. Let's pretend that Rome has now conquered Germany. Vamos fingir agora que a Roma conquistou a Alemanha. Rome discovered that the Germans did not want Romans ruling them. Então a Roma descobriu que os alemães não queriam que a Roma estivesse controlando eles. So the Romans thought we need to change the culture of Germany to look like Rome's culture. Então os romanos pensaram, a gente precisa mudar a cultura da Alemanha para eles ficarem mais parecidos com a Roma, pensando como a Roma. So the Romans had an idea that they would take every man from the age of 17 to 35 and allow them to be part of their army called the Roman Legionnaires. Então os romanos tiveram uma ideia. Eles iam pegar os homens de 17 to 35. De 17 a 35 e permitir que eles fizessem parte da área militar deles, dos romanos. The Roman Legion military was the best paid position of all of Rome. E a área militar da Roma, de líder militar, era a posição mais bem paga em toda a Roma. If you was in their military, your children had free education. Se você estivesse na área militar, suas crianças iam ter educação gratuita. Your family had complete free medical attention. Sua família ia ter completamente gratuita atendimento médico. You had the best of houses and housing. As melhores casas e lares. And your pay was as high as the senators of Rome. E o pagamento é tão alto quanto Um senador de Roma. So the Germans, young men, realized this is a great opportunity for us. Então os alemães pensaram, isso é uma ótima oportunidade para nós. And they would come to Rome to Eles practice. iriam para Roma para praticar. And Rome had a very large arena or field called the Campus Martius. E em Roma tinha um grande campo, um grande espaço, arena, chamado de Campus de Marte. All of these thousands of men would come to this area for training. Todos esses milhares de homens iam para essa área para treinar. The Romans used their senior generals, the older generals, to train all of the young men. E Roma usava os generais mais velhos, já seniors, para treinar esses homens mais novos. These were called General Apostolos. Eles eram chamados de generais apostólicos. Okay, that's what their name was. Esse era o nome deles. So they would train them in sword fighting and Eles spear treinavam em throwing, como lutar, and wrestling and swimming. com espadas e lutas e nadar. Anything that had to do with military campaigns. Tudo que tivesse a ver com campanhas militares. Then, as needed, the Roman Senate and the Caesar himself would come and watch the field of practice. Então os generais iam até o campo para ver e assistirem a Eles práticas. a lutarem. Okay, so they come to see the young men practicing. Então eles iam ver os jovens praticarem. Jesus used many of the terminologies of Rome in the Bible. Jesus usou várias terminologias de Roma na Bíblia. Because this is what the people of that day understood. Porque aquilo foi o que as pessoas daquela época entendiam. So the apostolos would walk through the young men. Então os apóstolos iam andar entre os meninos, os and would jovens. touch this one and maybe miss some and then touch another one. Iam tocar e aí às vezes perder e aí tocar outro. The Roman legion motto was, many are called, few are chosen. E o modelo de Roma era que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. This is the same words Jesus used in speaking to us. E essas foram as mesmas palavras que Jesus usou para falar conosco.
In other words, many of us have been called into the kingdom training, Em outras palavras, muitas pessoas foram chamadas para o treinamento do reino, but only those who excel will be chosen. mas só algumas pessoas que se destacarem vão ser escolhidas. You have to become proficient in your campaign, your training. Você tem que se tornar proficiente na sua campanha, no seu So, treinamento. again, we're imagining numbers here. Então vamos de novo agora imaginar números aqui. Let's say there was 5,000 men called from Germany. Vamos dizer que tinha 5.000 homens chamados da Alemanha. And let's say the general apostolos chose 1,000. E vamos dizer que os generais apostólicos escolheram 1.000. The others were allowed to stay and continue to train, Os outros iam poder continuar a treinar, but this 1,000 become now a legion of Roman soldiers to go back to Germany. mas esses 1.000 iam se tornar um grupo Da legião. da romana. legião romana para voltar para a Alemanha, Out of que this, voltaria para a Alemanha. out of this legion, the apostolos would select 2 or 3 to be the leaders of the legion. De dentro dessa legião, os apostólicos iam chamar 2 ou 3 para ser os líderes delas. He would walk through and say, "You are elect, you are elect, you are elect." Eles iam dar por eles e falar: você foi eleito, você foi eleito e você foi eleito. Jesus also used this word when he called us the elect. E Jesus também usou essa palavra quando ele chamou a gente de eleitos. The elect would then go to be with the Caesar and the Senate and study with them. Os eleitos iriam ir com os generais e os importantes ali na área, iam estudar com eles. The legion would continue to practice while the elect were still in training. A legião ia começar a praticar enquanto os líderes ainda estavam em treinamento. Os eleitos. Os eleitos estavam em They treinamento. would sit and listen to Caesar. They sat at Caesar's feet and listened to him make judgments of the nation. Eles iam sentar e ouvir os generais falando. Eles iam sentar aos pés dele e ver enquanto eles falavam com toda a nação. Os pés de César. Os pés de César? É, iam sentar aos pés de César. Ok. It's alright. They were supposed to capture the mind and the spirit of Caesar Eles tinham and a how he tarefa controlled de- the nation. Eles tinham a tarefa de capturar a mente do general De César. César, como ele governava a nação. Isso. This is exactly what we are supposed to do with Jesus. E isso que a gente tem que fazer com Jesus. We are come to sit at his feet and learn of him, E a gente tem que sentar aos pés dele e aprender dele. to learn his ways and how his kingdom operates. Para entender os caminhos dele, como ele opera o reino. Because we came from a kingdom of darkness, Porque a gente veio de um reino de escuridão. and now we're in a kingdom of light. E agora a gente está em um reino de luz. And things operate completely different in this kingdom. E as coisas operam completamente diferente nesse So we reino. must find the heart and the mind of our God. Então a gente tem que encontrar o coração e a mente do nosso Deus. The elect would listen to Caesar for many times while he made judgments. Os eleitos iam escutar César por muitas vezes enquanto ele fazia julgamentos. Perhaps there's a couple that come and they're fighting over some property Vamos dizer que um casal estava lutando sobre alguma propriedade or some problem in the nation. ou algum problema na nação. One day the Caesar will look at the elect and ask them, "What would you say?" E um dia César ia olhar para o eleito e falar: o que você diria? The elect was allowed 3 mistakes. E os eleitos teriam a chance 3 oportunidades De para 3 erros. falar. Mistakes. 3 erros. 3, okay. If they fail 3 times, they were executed. Se eles falhassem 3 vezes, eles eram executados. They were not allowed to. They did not believe they were learning the mind of Caesar. Era acreditável que ele não estava aprendendo a mente de César. They believed they still had their own agenda, their own ideas. Acreditava-se que ele ainda tinha as próprias ideias, a sua própria pensamento. Thank God Jesus doesn't kill us when we make mistakes. Graças a Deus, Jesus não mata Praise a the gente Lord. quando a gente comete erros. Thank God for this. Graças a Deus por isso. So now the elect will go back to lead the legion to go back to Germany. Então agora os eleitos iriam voltar para liderar a legião e voltar para a Alemanha. They would be accompanied by a group called the Ecclesia. E eles seriam um grupo chamado Eclesia.
This is the word Jesus used for church. E essa é a palavra que Jesus usava para a igreja. So it's very important to understand what Jesus was saying. Então isso é muito importante para entender o que Jesus estava falando. The ecclesia was a governing body of people who made governing rules for the nation. A eclesia era um grupo grande que ajudava a fazer as regras nas nações. So they would go back to Germany and change the government of Germany. Então eles voltavam para a Alemanha e mudavam o governo da Alemanha. They would change all 7 of these areas of E influence. eles mudavam todas essas 7 áreas de influência. They would change the way families were to believe. Eles mudavam o jeito que eles acreditavam na família. The only religion allowed in their day was Caesar, E a única religião que era permitida naquela época era a de César. but they changed business and government, Mas eles mudaram as empresas, os negócios e o governo. education, arts, Educação, arte and media. e mídia. Everything was now looked like Rome. E agora tudo parecia como Roma. They were then enforced by the legion. Eles eram enforçados, eles eram forçados pela legião. The legion would stop anybody from complaining about their changes. Eles iam parar todo mundo de reclamar, não ia permitir que ninguém reclamasse sobre as mudanças deles. If you go today from Rome up to Europe, you will find a path called the Roman Way. Se você vai hoje de Roma até a Europa, você vai achar um caminho chamado o caminho de Roma, the Roman Way. Yes. Even to this day, when you go this way, you will see Roman architecture. Mesmo hoje em dia, se você pegar esse caminho, você vai ver estruturas arquitetônicas de Roma. Roman ideas of government. Ideias de governo de Roma. The ideas America uses for government come from Rome. O governo americano usa também as ideias de Roma. Much of our education and our arts and entertainment are still Roman in the base roots. Muita da nossa educação, da nossa arte, a gente ainda tem nas raízes Roma. The Romans' influence still encompasses the entire world. A influência de Roma ainda está responsável pelo mundo todo. Está espalhada pelo mundo todo. Even in my short visit here to Brazil, I've seen Roman influence. Mesmo a minha pequena visita aqui no Brasil, eu vi influências romanas. So this idea of kingdom is very important. Então essa ideia de reino é muito importante. Jesus sends us as ecclesiasts Jesus envia nós como eclesia into our nation to make it look like heaven. e a nossa nação para parecer como o céu. They wanted Caesar, if he came to Germany, they wanted him to think he was in Rome. Se o César viesse para Roma, para a Alemanha, ele teria que se sentir como ele estivesse em Roma. The church's job is so when Jesus comes to here, he feels like he's home. O trabalho da igreja é para quando Jesus vir para cá, ele se sinta como estivesse em casa. This is a very important part of it. Isso é uma parte muito importante disso. So we are a people that are supposed to be having influence in all of these areas. Nós somos pessoas então que precisam ter influências em todas essas áreas. Bringing the mind and the thought of Christ into all of these regions. Trazendo a mente de Jesus em todas essas áreas. Doing things the way God would do things on the earth. Fazendo coisas como Jesus faria aqui na Terra. The church is the place where the revelation is released. A igreja é o lugar onde a revelação é entregue. You can find knowledge and information from Google. Você pode encontrar conhecimentos e informações no Google. You can find knowledge and information from literature. Você pode achar conhecimentos e informações na literatura. But you can only receive revelation from Christ. Mas você vai somente receber revelação de Deus. The Holy Spirit brings us revelation from heaven. O Espírito Santo traz revelações do céu. And that's the idea of a church, that we are bringing the revelation of God to each of these areas. E essa é a ideia da igreja, que a gente traga revelações de Deus para cada uma dessas áreas. How to raise our families to look like God families, Christian families. Como a gente vai criar a nossa família para parecer como famílias cristãs, famílias de Deus, em cada uma dessas áreas. Yes, praise the Lord.
Muito bom. Sim, adoro o Senhor. Do you have any other questions, Você Pastor? tem alguma outra pergunta, pastor? Conta um pouco para nós, apóstolo, como é que foi o teu chamado, como é que começou o teu ministério, como é que foi a tua caminhada até aqui. Well, today they say I'm apostolic, Hoje eles dizem que eu sou apóstolo, but I did not start apostolic. mas eu não comecei assim. I como started apóstolo. as the world's worst Bible study teacher. Eu comecei como o pior professor de Bíblia do mundo. Uai, por quê? And over the years, I became more E ao better and longo better at dos what I anos eu did. comecei a melhorar e melhorar no que eu fiz. And eventually, one day, the pastor of the church I was in Eventualmente, went to dia- another place. Eventualmente um dia o pastor da igreja que eu estava foi para outro lugar. And they asked me to take that church. E me falaram para eu tomar conta dessa igreja. And so suddenly I was a pastor. E daí do nada eu virei um pastor And the church began to grow e a igreja começou a crescer. by God's grace, Pela graça de by Deus. God's goodness. Por causa da bondade de Deus. I made many Eu mistakes, cometi muitos erros. but I kept coming to the Lord in prayer and saying, God, help me. Mas eu continuava vindo para o Senhor e dizendo, Senhor, me ajuda. I don't want to do it my way, I want to do it your way. Eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do seu jeito. Over a period of time, some things happened and my body began to get sick. Durante um período de tempo, algumas coisas aconteceram e o meu corpo começou a ficar doente. And I ended up having to go to the doctor. E eu tive que ir para os doutores, para o médico. And I discovered after some time that I had a liver cancer. E eu descobri depois, ao longo do tempo, que eu tinha um câncer vivo. I was not able to pastor the church effectively with this disease. E eu não poderia liderar a igreja efetivamente com essa doença. And so I began to be an evangelist Então eu comecei a ser um evangelista. because I could do this and it wasn't a consistent pressure on me. Porque eu poderia fazer isso e não era uma pressão constante sobre mim. God blessed me so much as an evangelist. I went everywhere. Deus me abençoou tanto como evangelista, eu fui para vários lugares. During this time, the Lord began to teach me about his giftings. Durante esse tempo, Jesus começou a me ensinar sobre os dons dele. And I was able to meet great men like Pastor Klaus and learn so many things. E eu fui capaz de aprender, de conhecer grandes homens como o Pastor Klaus e aprender muitas coisas. God began to use me in deliverance and healing and the prophetic. Deus começou a me usar na libertação, na cura E no e profético. na área profética. Without me even realizing what the Lord was doing is he was developing all the different offices in my life. Sem eu perceber o que Jesus estava fazendo, ele estava me entregando diferentes áreas da minha vida. You Áreas have ministeriais, a fivefold ministry. dos 5 ministérios. You have pastors and teachers. Dos 5 ministérios que o Senhor nos chama, os pastores, mestres, You have apostles and prophets. apóstolos e profetas And you have evangelists. e evangelistas. And by the way, Pastor, I believe you have each of those in each area of influence. E, inclusive, pastor, eu acredito que tem cada um deles em cada área e cada montanha de influência. There are people that are in the business mountain that are very evangelistic. Tem pessoas que estão na montanha de negócios e são muito evangelistas. There's some that are very structured and organized. They're apostolic in their gifting. E tem pessoas que são muito estruturais e organizadas E apostólicos. são apóstolos. Then you have some that are very pastoral in their area of influence. E tem pessoas que são muito pastorais na sua área de influência também. So God was developing those things. E Deus estava desenvolvendo essas coisas. The apostle basically carries all of those areas at some degree. O apóstolo mais ou menos segura todas essas áreas em algum patamar. And so the Lord taught me in this process. Então Deus me falou sobre isso nesse processo. Let me give you a silly example that I train my leaders. Deixa eu te dar um exemplo bobo de como eu treino meus líderes. The Bible says in Corinthians that the Lord speaks first to apostles, second to prophets. Na Bíblia diz que primeiro Deus fala primeiro com os apóstolos, depois com os profetas. It does not mean that they are better than any other office. It just means God moves a certain way. Não quer dizer que um é melhor que o outro, mas quer dizer que o Senhor se move de um jeito, de uma maneira. So the apostle is no greater than someone else, but his office is how God initiates his direction on the earth. O apóstolo não é melhor que ninguém, mas é o início de como Deus começa o seu caminho na terra. Da direção para a terra. Isso. So, for example,
Again, an imaginary example. Então, por exemplo, de novo, um exemplo imaginário. The Lord speaks to the apostle, I want you to go north. E Deus falar para um apóstolo, eu quero que você vá para o norte. Now everybody knows we're going north, not south, east or west, only north. Todo mundo sabe então que a gente está indo para o norte, não sul, nem oeste, nem leste, mas para o norte. So the second thing that will happen is God will use the prophet. Então a segunda coisa que vai acontecer é que Deus vai usar os profetas. The prophet is a seer. He sees the plan of God. O profeta é um visionário, ele vê os planos de Deus. The prophet doesn't need to look south, east or west, only north. O profeta não precisa olhar leste ou sul, ele só precisa olhar para o norte. So the prophet, the Lord shows him perhaps there's 5 mountains on the way to the north. E então Deus mostra para ele, pro profeta, que tem, vamos dizer, 5 montanhas para o norte. And he prophesies, we will have these things happen. E ele profetiza, a gente vai ter essas coisas acontecendo. Well, next will be the pastor. E depois virá o pastor. The pastor knows we're going north and we're going to go through these problems. O pastor sabe que a gente está indo para o norte, que a gente está indo por esses problemas. So the pastor immediately, being the shepherd he is, wants to prepare food for everyone. Então, o pastor, sendo o pastor de ovelhas que ele vai começar a preparar comidas para eles fazerem esse caminho. We are going to need this much carne, this much rice, and this much beans. A gente vai precisar dessa quantidade de carne, de arroz e de feijão. Because he's caring for the sheep, he's caring for the people. Porque ele está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado com as pessoas. Sim. Now the teacher wants every detail. How many steps down, how many steps up. Agora os mestres, eles querem cada detalhe. Quantos degraus abaixo, quantos degraus para cima. He wants every detail, every little thing to be perfect. Ele quer que cada detalhe, cada pequena coisa seja perfeita. And the evangelist is different than all of them. E o evangelista é diferente de todo The mundo. evangelist just says, come on, let's go, come on, let's O go. evangelista diz, vamos lá, vamos embora, vamos lá, vamos embora. Vamos pro norte. Vamos pro norte. This is how these gifts work. E é assim que os dons funcionam. The apostle is more structured, organized, he finds direction. O apóstolo, ele é mais organizado, ele vê e acha a direção. The prophet sees and understands the direction of the Lord. O profeta vê e entende a direção de Deus. The pastor tends to the people as they grow in that destiny. O pastor cuida das pessoas enquanto eles vão crescendo nesse caminho. He cares for them. Then the teacher makes sure of the details. Ele cuida das pessoas e o mestre toma conta dos detalhes. And the evangelist just keeps us going. E o evangelista só continua fazendo a gente continuar firme. Each of these areas are important. Cada uma dessas áreas são importantes. And the Lord began to do this with me. E Deus começou a fazer isso comigo. In one of my earlier churches, I had around 3,000 military men in my church. Em das primeiras igrejas que eu liderei, eu tinha mais ou menos 3.000 militares. And the government of America would send them to other nations to be part of the army there. E o governo da América mandou eles para outras nações para serem partes de lá. And some of them would be stationed in these other areas for many years. E alguns deles ficaram empacados nessas áreas por muitos anos, estacionados nessas So we áreas. discovered that we could let this man start a church in the other nation. Então a gente descobriu que a gente poderia deixar esses homens iniciar uma igreja nessas outras The nações. government paid to move him there and his family there. O governo pagava para eles mudarem para lá e para famílias deles mudarem para lá. The government gave him a job while the church was developing. E o governo dava um trabalho para eles enquanto as igrejas estavam sendo desenvolvidas. So we began to start churches all in many nations. Então a gente começou a desenvolver igrejas, criar igrejas em várias nações. And it began to spread. E começou a se espalhar. It began to multiply. Começou a se multiplicar. God has made us a people that are supposed to multiply. Deus faz de nós pessoas que precisam ser multiplicadas. Yeah. Tá certo? Yes, and so this is how it began for me. E foi assim que começou para mim. Yes. Esse é o início para mim. Muito obrigado. O que o senhor ensinaria hoje para os líderes aqui do Brasil? A leader needs to have someone in front of him he's following. Os líderes precisam ter alguém na frente para eles seguir. Not just a friend, but a mentor.
não só um amigo, mas um mentor. It's okay if they're a friend, but it's more important that they're a mentor. Tudo bem se ele for um amigo, mas é mais importante que ele seja um mentor. So someone in front of them, Então, alguém na frente someone deles, beside them, alguém do lado deles, a brother that's going through this with them, or a sister. um amigo ou uma amiga que está indo com um irmão ou uma irmã que está indo junto com ele. But also, very important, they need to have somebody behind them, Mas uma coisa muito importante, eles Someone precisam that- ter alguém por trás someone that deles. they are discipling, Alguém que eles estão discipulando. someone they are helping to learn. Alguém que eles estão ajudando a aprender. So let's say I'm an apprentice in this church. Vamos dizer que eu sou estagiário nessa igreja. I'm going, and Pastor Klaus is my mentor. Eu estou indo para o Pastor Klaus e o Pastor Klaus é meu mentor. I'm watching everything he does. Eu estou assistindo tudo o que ele faz. I'm writing notes for every sermon he preaches. Anotando cada sermão que ele prega. I'm trying to learn his mind and his thoughts. Eu estou tentando aprender a mente dele e os pensamentos dele. Not only what decision did he make, but why did he make the decision? Não qual decisão que ele fez, mas por que ele tomou essa decisão. I want to understand his motivations, Eu quero entender as motivações dele, his heart, o coração, his relationship with God, a relação dele com Deus. so that I can also reproduce this in myself. Então, para eu poder também reproduzir isso em eu mesmo. As I'm learning these things, Enquanto eu aprendo essas I want to coisas, teach them to someone else. eu quero ensinar para mais alguém. As I teach them to someone else, they become alive in me. Quando eu ensino para mais alguém, isso se torna vivo em mim. So let's pretend I'm a guitarist. Vamos fingir que eu sou um guitarrista. I'm learning everything I can from my pastor. E eu tô aprendendo tudo que eu posso do meu pastor. I want to release the words and music that would come from his spirit into the congregation. Eu quero entregar, apresentar as coisas que eu estou aprendendo dele através da guitarra para a congregação. In other words, it's not wrong to take music from professionals around the world. Em outras palavras, não é errado a gente pegar questões musicais sobre outros profissionais do mundo. But what is better is when the music reflects the spirit of the house. Mas o que é melhor é quando a música reflete o espírito da casa. It's reflecting what the Lord is bringing into this house. Quando reflete o que o Senhor está entregando a essa casa. So my music begins to resonate the same sounds as his sermons do. Então a minha música começa a ressoar os mesmos sons músicos, os da mesmos pregação. sons que ele está fazendo. O mesmo som das pregações. Bem, So I'm like a little caterpillar in a cocoon. Então eu sou como fosse uma lagarta dentro de um casulo. I'm trying to resonate the same cells, the same understanding, Eu estou tentando pegar as mesmas células, os mesmos entendimentos. so that I play my guitar, butterflies will come out. Então quando eu toco a minha guitarra, borboletas vão vir. And I think we forget sometimes to disciple others. E eu acho que a gente esquece algumas vezes de discipular outros. And we make it all about us E a gente faz somente sobre when nós, it's really all about quando Jesus. tudo na verdade é sobre Deus. We can't do this thing on our A own. gente não pode fazer isso sozinho. We must have Jesus A gente involved. precisa ter Jesus envolvido. And so I want to learn how he connects to Jesus, Então eu quero aprender como ele se conecta com Jesus. so I can also learn. Para eu também aprender. The day will come that I will be able to walk on my own. Vai vir o dia que eu vou conseguir andar por mim mesmo. But only that day comes when my spiritual father blesses me. Mas esse dia só vai vir quando meu pai espiritual me abençoar. In the Bible, that was at the age of 30. You were considered a son, a child, until the age of 30. So as a boy, you're born, and you grow up in the father's house. At 13, you take the bar mitzvah. Na Bíblia você é considerado, antigamente você era considerado uma criança até os 13 anos. Então você crescia, você nascia na casa do seu pai e aprendia a Bíblia, e quando você fazia 13 anos, acontecia uma festa chamada Bar Mitzvah. Now I am of the age to be tutored, to be developed as an adult. Agora eu estou numa idade para ser desenvolvido como um adulto. At the age of 30, my father will take me to the city center, the center of the city, which was the governmental area of the city. Com essa idade, meu pai ia me levar até o centro da cidade, onde ela é governada. And he will stand me before everyone there. E ele ia me colocar na frente de todo mundo lá. And he will use the same words that Jesus used. E ele usaria as mesmas palavras que Jesus usou. The Father used for Jesus. Que Deus usou para Jesus. This is my beloved Son, Esse é o meu filho amado, in whom I'm well pleased. a quem me compraz. And at this time, he becomes the official of the family.
E agora ele é o oficial da família. He can do business just as the father does Ele business. pode fazer negócios assim como o pai faz negócios. The father has entrusted him with the authority of the family. O pai confiou ele a autoridade da família. This is what Jesus did for us. É o que Jesus fez para nós. We have the authority of our Father. A gente tem a autoridade do nosso pai. We have all authority. A gente tem toda a autoridade. And we do business for God on the earth. E a gente faz negócios de Deus na terra. We are creating His nation here. E a gente está criando a nação dele aqui. It's not just a religious performance, Não é apenas uma performance religiosa, but it's an influence to change everything. mas uma influência para mudar tudo. And so I try to teach my young leaders you're going through a process. Então eu tento ensinar meus líderes novos que eles estão indo por um processo. You can't jump ahead in the process. Você não pode pular nenhuma etapa no processo. It's like a ladder, you have to step on every step. É como se fosse uma escada que você tem que pisar em cada degrau. Sometimes we slip and we fall. Às vezes a gente escorrega e a gente cai. That doesn't mean we get to start up here. Não quer dizer que a gente vai começar do We início. start back down here every step. A gente começa de baixo cada passo. It's not a punishment to start back again. Não é uma punição você começar de novo. It's helping us to learn how the process is, Mas ajuda a gente a entender como o processo funciona. so that we don't make the same mistakes over and over. Pra gente não cometer os mesmos erros de novo e de novo. And so we don't teach the disciples behind us wrong mistakes. E pra gente não ensinar os discípulos que estão atrás a nós erros. Os nossos erros. So I teach my leaders, you must give me mistakes. Então eu ensino para os meus liderados, você tem que me mostrar os erros. If you don't give me mistakes, it shows me you're not trying. Se você não me mostrar que você tem errado, isso significa que você não tá tentando. I'm okay with mistakes. Eu tô de boa com os I'm not erros. going to cut your head off. Eu não vou cortar sua cabeça fora. I'm going to allow you another chance. Eu vou te dar mais uma chance. But I want you to go through the process to understand what is happening. Mas eu quero que você passe pelo processo para entender o que está I acontecendo. want you to have more than understanding. I want you to have revelation. Eu quero que você tenha mais do que entendimento. Eu quero que você tenha revelação. Oh. Uau. See? It's like learning to fly an airplane. É como você aprende a voar um avião. First we go to class and we gain knowledge. Primeiro a gente vai para aula e a gente tem conhecimento. Then they put us in the plane with the pilot and we get to practice. E depois eles colocam a gente no avião com um piloto e a gente começa a praticar. Now we understand everything we learned in the knowledge. Agora a gente entendeu tudo que a gente aprendeu no conhecimento, quando a gente teve conhecimento. One day we will fly alone. E um dia a gente vai voar sozinho. And we're going to hit a storm. E a gente pode pegar uma tempestade. And all the knowledge and understanding are going to help us. E todo o conhecimento e informação vão nos ajudar. But some of the things we experience, we don't have knowledge or understanding for. Mas algumas coisas que a gente experimenta, a gente não tem conhecimento para isso. This is where we have to know the heart of God. E é por isso que a gente precisa conhecer o And the coração Lord de will Deus. release revelation to us. E aí Deus vai dar revelações para nós. And we do it and we survive the storm. E aí a gente faz e sobrevive à tempestade. Now we have wisdom. E agora a gente tem sabedoria. This is wisdom. Isso é sabedoria. Revelation brings to us wisdom. Revelação traz para nós sabedoria. It's different than understanding or É knowledge. diferente de conhecimento ou entendimento. This is the thing that's principle, the Bible says. Esse é o princípio que a Bíblia diz. Our leaders need to understand how to go from knowledge to understanding to wisdom. Nossos líderes precisam entender como eles vão de conhecimento para entendimento para sabedoria. I cannot learn wisdom from Pastor Klaus. Eu não posso aprender sabedoria do I Pastor can only Klaus. catch wisdom. Eu só posso Capturar. capturar a sabedoria. I capture the spirit of it. Eu capturo o espírito disso. And then when I'm in the storm, I'm able to understand, to gain wisdom from it. E quando eu estou no meio de uma tempestade, eu começo a aprender a ganhar sabedoria com isso. And now I'm a leader. E agora eu sou um líder. Now I'm an ecclesiast. Agora eu sou um eclesiasta. É? Eclesiasta. Now I'm able to establish God's kingdom and nation. Agora eu sou capaz de estabelecer o reino de Deus, a nação do Senhor. This does not happen overnight. Isso não acontece de um dia para This is a noite. process. Esse é um processo. And some of us take longer than others. E alguns levam mais tempo que outros, Doesn't matter how long it takes. mas não importa quanto tempo leva. Because one day with the Lord is like 1,000. Porque um dia com o Senhor é como mil. Mil. Certo. If you operate in wisdom and revelation, God will accelerate you so fast. Se você operar com sabedoria, com entendimento, o Senhor vai acelerar
muito rápido esse processo. Amen. You'll finish the race Amém. powerfully. E você vai acabar a corrida poderosamente. Amém. Hey, very good. Ok. Powerful. Let's Finish the race powerful. I don't know the time. Os últimos minutos agora. Como é que foi a sua experiência, apóstolo, no Brasil? Oh, I love Brazil. We've had a great time Eu here. amei o Brasil, a gente teve um ótimo momento The aqui. thing I love the most are the people. A coisa que eu amei mais foi as pessoas. It's been such a joy to meet Pastor Klaus and his family. Foi uma alegria conhecer o Pastor Klaus e a família dele. His younger daughter's a little crazy, A filha dele mais nova é um pouco maluca, but we love her very much. mas a gente amou. And we think her fiance is okay too. E a gente acha que o noivo dela é ok também. No, it's beautiful, beautiful people here. Pessoas muito, muito bonitas aqui. And I can sense there's real revival here. E eu sinto realmente o avivamento, que tem realmente um avivamento. Revival's only momentary. O avivamento é apenas momentâneo. It lasts only for a short time. Só dura por um pequeno período. But God's going to use this revival to awaken Mas Deus vai usar esse avivamento para o a despertamento, whole new way of doing life. um jeito completamente novo de ver a vida, de An fazer a vida. awakening can last for generations. E um despertamento pode durar por gerações. And I sense that Brazil's aiming towards an awakening now. E eu digo que o Brasil está indo em direção a um despertamento agora. It will take great churches like this to lead us into those E awakenings. vai levar igrejas ótimas como essa para nos liderar a esse despertamento. Amém. 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 Obrigado, Amém. apóstolo. Thank por you, esse thank tempo. É um privilégio recebê-los aqui e tê-los conosco e aprender de vocês. É uma graça de Deus que traz essas conexões Yes, em I nossas believe. vidas. Obrigado por esse tempo e que Deus abençoe seu ministério, sua igreja. Thank you so Obrigada. much. Amigos queridos, obrigado por você estar aqui no podcast, obrigado por estarmos juntos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus dê graça. Volto a dizer, se você gostou desse podcast, compartilha, se inscreve e não esquece de colocar seus comentários aí. O que você achou desses 7 montes aí? Qual que é a sua experiência com isso? O que você pensou? Que Deus abençoe você em tudo e tudo quanto fizer, prosperará.